profetiza é superior ao que fala em línguas, porque o que profetiza chegará ao indulto e os mistérios do seu coração serão revelados e ele vai dar glória a Deus, porque Deus estará naquele lugar. O que seu primo fez? Deu glória, com certeza. E voltou, né? Tava meio frio, voltou pra Voltou casa. com tudo, não voltou? Tudo. E aí, o sensacionista, explica Jesus pra pessoa que tá distante. Fala, volta, a pessoa não vai voltar. Mas se tiver uma ativação profética ali, e o profético entrar no coração dela e os segredos do coração dela for revelado, na hora, ó, quebra. Quebrantamento, choro, contrição, arrependimento e volta. Sem força, pelo Espírito. Não preciso forçar nada. Só libera o Espírito. Chorou, tacamando, rocamando. Muitas vezes eu tô fazendo live, o senhor fala comigo, libera o Espírito, eu começo, reba, checa, daraban, chorocô. Aí você começa a revelar e tal. Porque eu tô ativando os meus dons, que também é um benefício, que a gente vai chegar lá. Fica até o final. Vai dar tempo aí de você chegar lá? Não sei, né? Acho que tem que fazer um de 2 horas, né, Basté? Vai estar no quarto. Quarto benefício é o quê que você falou? Quarto benefício, ativa o mestre. Quem é o mestre? Jesus disse em João capítulo 15, capítulo 16, Ele vos ensinará todas as coisas. Fará lembrar de mim e tudo que eu vos ensinei. E ele ali é o paracleto. A palavra paracleto ali é advogado, intercessor, é líder, conselheiro, amigo fiel. E ele ali é na condição da mesma... Aí já é uma questão do Espírito, né? Depois um dia a gente faz um podcast sobre o Espírito Santo. Como é que... Ó, vou te falar uma coisa. Se você orar em línguas, você vai descobrir os seus propósitos de Deus. Você vai descobrir aonde estão os seus dons de governo. Sabia que você tem dom de governo? O que é um dom de governo? É uma área que você vai atuar, que você vai despontar muito e que ninguém vai conseguir fazer como você faz. E todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, como você fala dessa parte com autoridade. Nossa, é muito forte quando você fala dessa situação. Nossa, nasci para isso. É meu dom de governo. Qual que são os meus dons? Falar do Espírito Santo, falar da oração em línguas e falar da unção. São os meus dons de governo. E o profético vem adibalde, porque eu sou um apóstolo. O que um apóstolo traz, pastor? Fundamento. Eita, agora já dá pra fazer um outro podcast, né? O que é o apostólico? Trazer fundamento. Isso é apostólico. Isso é apostólico. Nessa aí abrindo igreja. Ah, não, Paulo abriu igreja. E Tiago? Quantas igrejas Tiago abriu? Ih, agora já tá se contorcendo lá. Já tá se contorcendo, pastor. Felipe, quantas igrejas Felipe abriu? Pedro, quantas igrejas Pedro abriu? Você tá preso no modelo apostólico de Paulo, para um chamado específico. Acorda. Sai disso aí, rapaz. É da religiosidade. Né, pastor? O mestre. Lembra que eu falei, você tá orando em línguas, tá comunicando com quem? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Falando com Deus. Tá falando com Deus, Deus tá falando com você. E o mestre vai ser ativado segundo a unção de João 2:27. A unção que está em vós é verdadeira, vem do alto, e ela vos ensinará todas as coisas. Mas esse ensinar aqui, não é para você falar assim, não vou mais aprender com ninguém. Aí você vai entrar na soberba e arrogância. O que isso significa? Que você vai ativar na sua vida a condição de ser ensinado pela unção de Deus, do mestre, não de mestre, é do mestre, do Espírito Santo, que vai fazer com que você ouça as doutrinas e consiga discernir se aquilo é de Deus. Se aquilo é de Deus para você, porque tem coisas que é de Deus, mas não faz parte do seu chamado, não faz parte do seu propósito. Então, aquilo que fazia parte do seu chamado, do seu propósito, automaticamente vai arder em você, vai queimar em você, vai ter muito sentido para você, vai ter muito peso de verdade para você. Às vezes a pessoa tem o chamado para a área de adoração e está lá estudando batalha espiritual. Mas não tem sentido. Não tem a ver. Às vezes a pessoa tem chamado na área de batalha espiritual. Aí a pessoa está estudando adoração. Não tem sentido. Não tem sentido. Às vezes a pessoa tem chamado para dar finanças, né, pastor? Existe pessoas que Deus chama para lado das finanças. Pastor, agora, deixa eu ver, não vou lembrar o nome dele, mas ele escreveu, é o pastor da Gateway Worship, né? Ou da Gateway Church. É uma mega igreja lá nos Estados Unidos.
Ele não é um cara para chamado para unção, para os milagres, para o profético, como eu sou chamado. Mas ele é chamado para dar prosperidade, da área das finanças. Ele ministra, nossa, cada revelação, cada palavra que eu nunca vi na Bíblia, mas ele vê, porque é o chamado dele. Imagina se ele vai falar de batalha espiritual, de guerra. Não, não é o chamado dele. E como é que você acha que ele descobriu que ele era o chamado dele? Os gringos sabem, né? Os Estados Unidos sabem, né? Muitos dos Estados Unidos sabem que a oração em línguas vai revelar o mestre para você, vai te guiar. Por isso que há muita heresia, pastor. Né? Um pastor amigo meu pergunta, mas se todo mundo prega, por que há tanta discordância? Eu falei, porque ninguém ora. Aprende por outros e não passa pelo filtro do Espírito. Não vê se é verdade de fato. Né? O pastor Ariston, ele sabe da minha história, e teve algumas vezes que eu travei na minha vida, porque eu ouvi verdades que não são verdades, são meias verdades. E o pastor Ariston, por ser mais maduro do que eu, em muitos aspectos, ele tentou me alertar, falou, não, pastor, o profeta, não é assim não, não é assim não, não é assim que você está pensando, tal. Mas não, estava firme naquela verdade. Mas orando, 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 o Senhor vem e quebra aquilo. Porque é um quinto benefício para a gente correr. Quinto benefício do Espírito. Quinto benefício. Ele vai edificar. Edificar. O que é edificar? Construir. Só que no grego, né, tá lá em Judas 20, edificando é uma outra situação, tá? Não é, tô falando da edificação pessoal no sentido de construção de caminhos, mas tô falando de edificação para construção de verdades. A sua fé tem que estar baseada na verdade. A verdade de Deus de fato, a verdade de Deus para você é onde a sua fé tem que estar baseada, pastor. É aí. Judas 20. Edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Vem cá. Se Deus de fato é verdade, e nele não há variação de dúvida, e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita pelo Espírito Santo usando pessoas, mais de 60 autores, período de 1500 anos usando pessoas em determinadas regiões, situações diferentes, falando a mesma coisa, com particularidades humanas, mas falando a mesma coisa, tendo como autor o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Será que essa oração no Espírito, porque tem gente que bate, fala, não, essa oração no Espírito aí é aqui assim, ó, Senhor, em nome de Jesus, vem me abençoar. Não, se fosse esse, ele ia falar ele ia usar outro termo. Ele ia orando as suas súplicas, orando para Deus conservar a sua fé. Mas por que ele fala orando no Espírito? O Espírito é uma pessoa, o Espírito é um ambiente, o Espírito é uma atmosfera, o Espírito é muita coisa. Ele está falando orando em língua, gente. Porque era um termo que eles sabiam, né? Que a oração no Espírito era a oração em línguas. E ele vai edificar. Só que para edificar, muitas vezes o terreno tá ruim, pô. Eu fiz arquitetura um pouco, né? Fiz meia faculdade de arquitetura e meu pai, ele é mestre de obras. Então, quando fala de edificação, para mim, eu sei o que é uma edificação. Eu sei o que é uma construção. Na maioria das vezes, 99% das vezes, você não vai pegar um terreno, pastor, e já vai construir. Não tem como. Você tem que fazer análise do terreno, análise de solo. Você tem que saber que tipo de solo que é, que tipo de terreno que é. Se tiver entulho, tem que limpar os entulhos. Tem que limpar. Tem que aplanar muitas vezes, né? Tem, né? Só que é muito mais trabalhoso e muito mais caro você pegar um terreno virgem e construir naquele terreno e respeitar, né, a topologia do terreno, a gente chama de topologia do terreno, é muito mais caro. Porque você vai ter que gastar com estrutura de engenharia, de coluna, e um monte de coisa para você manter aquela topologia. Tem gente que faz isso. Mas tem gente que fala, vou fazer o mais fácil. O que é o mais fácil? Aplana tudo. Vem com a terraplanagem e aplana tudo. Que o Espírito Santo faz muitas vezes. Vem e derruba tudo. Derruba tudo. Ele tá para construir, ele precisa desconstruir. Para construir precisa tirar entulho. Às vezes tem entulho, às vezes tem, na maioria das vezes o terreno tem o quê? Tem grama, tem mato, tem árvore, tem um monte de coisa daquele terreno que precisa ser arrancada para edificar, para construir. Então a oração em línguas, ela vai o quê? Vai destruir, cara, dentro de você essas coisas. Vai destruir, porque Deus vai trazer os princípios. Destruir o que eu